Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Assim está escrito: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre a eficácia da oração do justo. O apóstolo Tiago traz a lembrança, o efeito da oração, da fé, a oração realizada por Elias no seu tempo, quando Deus usou como seu profeta, principalmente levando ao encontro de Acabe, que havia se desviado do caminho do Senhor e colocado o povo também em oposição a Deus, servindo a deuses estranhos. E Elias foi enviado com a mensagem de Deus ali. E diz-nos a palavra de Deus que a intimidade que Elias tinha com Deus era algo maravilhoso, profundo. E encontramos que o apóstolo Tiago trouxe à lembrança o que aconteceu, para sintetizar a frase: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E traz o exemplo de Elias dizendo: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E diz: e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. A oração foi retida, a chuva foi retida como resposta da oração de Elias. E o versículo 18 diz: e orou outra vez. Ou seja, ao término de 3 anos e 6 meses, ele orou outra vez, neste mesmo sentido de que as chuvas viessem. E a Escritura afirma: orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Isso para dar o ensinamento sobre a eficácia, o poder que há na oração do justo. Lembrando que Tiago estava ensinando sobre a oração da fé, falando sobre a oração da fé, falando sobre a cura de enfermos em resposta de oração, falando sobre a cura em relação às faltas de uns para com os outros, que o segredo era confessar e orar uns pelos outros. A partir do momento que há a confissão, a oração vem selar aquela solução através da confissão e vai trazer cura. E aí ele termina dizendo: a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Então a oração é um recurso poderoso que é colocado diante de nós para que possamos dela fazer uso diante da presença do Senhor. E lembre-se que quem precisa orar somos nós. E a oração não é algo pesado e infrutífero. Pelo contrário, a oração, quando nos aplicamos a ela, ela abre portas, abre caminhos, oportunidades, traz refrigério, solução e orientação para a nossa vida. É o que nós vamos ver dentro de alguns textos, que a oração ela nos leva para mais perto de Deus. Nós, quando nos colocamos em atitude de oração, a oração tem o poder de nos levar próximo a Deus, porque é o momento em que nós abrimos o coração e, para chegarmos diante do Senhor, nós fazemos na nossa vida aquela retrospectiva, pedimos a Ele perdão pelas nossas faltas, pelas nossas imperfeições, sejam de que natureza for, e ao confessarmos diante do Senhor, isso
abre-nos o acesso e nos coloca em proximidade com o Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, diz que, portanto, ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Como é que nós nos achegamos a Deus? É através de Jesus, com certeza. Mas qual o meio que fazemos para isto? É através da oração. A oração, em nome de Jesus, nos leva à presença de Deus, leva-nos para mais perto de Deus. Portanto, quem ora tem proximidade com Deus. Quando a pessoa não ora, ela está distante de Deus, está a uma distância considerável. Portanto, a proximidade só é possível através da oração. Daí o pensamento que diz que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, isso é uma realidade. Quanto mais as pessoas se aplicam à oração, mais elas têm comunhão e proximidade com Deus e mais têm a manifestação do poder de Deus na vida delas. Então, daí o sentido da palavra do apóstolo Tiago. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E ele diz que, para não haver pensamento que Elias era alguém sobre-humano, sobrenatural, por isso que estas coisas aconteceram na vida dele, Tiago deixa bem claro dizendo que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não tinha nenhuma diferença de nós. A diferença em Elias estava na sua entrega diante do Senhor. A confiança que ele demonstrava em Deus era que o levava a se agigantar diante de situações difíceis e muitas das vezes perigosas, mas nada disso o intimidava. Por quê? Porque ele tinha uma vida centrada em Deus por meio da oração. Ele orou, Deus mandou fogo do céu. Ele orou, o céu reteve a chuva. Ele orou, o céu abriu e a chuva veio. Então, em tudo isso, nós encontramos o valor, a eficácia, o resultado de uma oração que esteja dentro do propósito de Deus e feita com fé. Tanto é que Tiago deixou escrito dizendo que está alguém contente, cante louvores, está aflito, ore, está enfermo, chame os presbíteros, orem por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E diz, e a oração da fé, não está dizendo que o azeite cura, mas está dizendo, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, tudo isso para trazer claro que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, aí dá para avaliarmos a nossa vida diante de Deus. Ela tem sido uma vida de oração. As nossas orações têm sido as orações de um justo, porque a Escritura afirma que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, para ser justo, eu tenho que praticar a justiça e, portanto, não devo praticar a injustiça em momento algum. E os justos, eles têm uma proximidade e uma afinidade com Deus, dada a experiência que eles têm com o Senhor. A semelhança de Elias, nós também, nos nossos dias, podemos, dentro do ensino que Jesus deixou claro, nos aproximarmos diante de Deus em oração e súplicas
em adoração, em gratidão, em louvor, em reconhecimento, em petição. Tudo isso vai nos levar para momentos de oração, e estes momentos de oração nos liga diretamente à presença de Deus. E então, é exatamente por isso que os resultados acontecem. E ela se torna, então, uma oração eficaz, uma oração que pode muito nos seus efeitos, que os seus efeitos são abundantes. Lembrando que a oração, ela não morre, ela não se perde nem no tempo e nem no espaço. A oração fica em memória diante de Deus. Então, sabendo disso, nós precisamos nos atentar para não descuidarmos-nos e vivermos uma vida distante da presença de Deus, sem ter esta proximidade com Ele, porque isso pode trazer fraqueza, frieza, desânimo ao nosso coração. Mas estando na proximidade da comunhão com Deus, nutrindo-a por meio da oração, isso vai nos manter fervorosos no espírito, regozijando-se no Senhor. Então, quando olhamos por este ponto, nós vamos encontrar alguns resultados de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Primeiro, ela vai levar-nos para mais perto de Deus. Esse é o alvo da oração. A oração nunca é para nos manter longe, mas é para nos levar para perto, próximo do Senhor nosso Deus. Segundo, a oração abre para nós para experimentarmos uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem habitar e operar na nossa vida. Por que foi que Jesus disse aos discípulos que ficassem na cidade de Jerusalém até que fossem revestidos do poder do Espírito Santo? E eles foram para o cenáculo e ficaram em oração até que o Espírito Santo veio. Então, nós encontramos que a oração preparou aquele ambiente, aqueles corações, de tal forma, na proximidade, que eles estavam diante do Senhor, e como resposta de oração, o revestimento de poder prometido por Deus, ele veio, e eles foram beneficiados com a atuação do Espírito Santo. Assim, para nós também, há a promessa do revestimento de poder, mas nós não devemos ficar parados, distante, esperando que ele ocorra, que aconteça a qualquer momento. Nós precisamos nos aplicarmos a uma vida de oração, que é proximidade com Deus, orar com fé, convicto da promessa de Deus, e certamente, através da oração, ela vai nos abrir este caminho para que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo e possamos, então, estarmos diante da presença do Senhor. Mas, em terceiro lugar, através da oração, nós somos renovados, revigorados, restaurados, fortalecidos. E a oração abre a oportunidade para que recebamos de Deus o poder para servi-lo à sua maneira e para que pratiquemos a devoção cristã. Daí entendemos o sentido porque Jesus, como homem, se dedicava a vários períodos de oração, justamente pela eficácia da oração, os resultados que ela produz. Em quarto lugar, digo, através da oração, nós somos edificados espiritualmente. A oração, quando nos colocamos diante de Deus,
ela traz para nós uma edificação, uma satisfação espiritual diante do Senhor. Mas, em quinto lugar, a oração de um justo, ela tem como a sua eficácia abrir a nossa compreensão para compreender a provisão que nos é dada através do Senhor Jesus, que pela oração os olhos do nosso entendimento eles sejam abertos e nós passamos então a conhecer aquilo que de Deus nos é dado gratuitamente como capacitação para a nossa vida com Deus, ou seja, compreender a provisão que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós, para a nossa iluminação espiritual. Em sexto lugar, a eficácia da oração do justo ajuda a vencer a Satanás. Lembre-se que o conselho de Jesus foi: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ora, então, a oração vai nos ajudar a vencer a tentação. E a tentação não terá poder numa vida dedicada de oração. Ela sempre vai encontrar brechas em quem tem uma vida com fragilidades e fraquezas espirituais. Mas se a pessoa está ligado a Deus, vivendo esta vida de oração, ela tem os resultados desta oração diante do Senhor e, por meio da oração, vai receber o fortalecimento necessário para vencer a Satanás e as tentações que ele procura colocar na vida de cada um de nós. Então, veja quão necessário é uma vida de oração sincera, leal e prudente diante do Senhor, porque ela traz consigo a sua eficácia, os seus resultados. Em oitavo lugar, nós encontramos que a oração de um justo, ela pode capacitar a cada um de nós a receber também de Deus os dons espirituais, isto por meio da oração. Quando estamos em oração, isto prepara, como já disse, o ambiente, favorece a oportunidade e os dons espirituais, eles são manifestados nestes períodos de oração. É quando Deus encontra caminho aberto, lugar acessível na nossa vida, quando nós estamos numa atitude de oração diante do Senhor. Mas, em nono lugar, esta oração vai nos levar a uma comunhão profunda com Deus. Nesta proximidade vai ser alimentada a comunhão com Deus. E nesta comunhão nós teremos a convicção, a segurança, e é onde o Senhor Deus manifesta-se em favor da nossa vida, abrindo-nos a destra da comunhão, vivendo em comunhão com Deus. Isto é possível por meio da oração. Em décimo lugar, nós vamos encontrar que, por meio da oração, são-nos concedidos por Deus graça, misericórdia e paz. Quantas vezes as pessoas em aflição, em problemas, em dificuldades, em ameaças, em perseguições, eles recorrem à oração diante do Senhor. E o que é que Deus faz? Deus manifesta a sua graça, porque ela é suficiente, ela basta. Ele manifesta a sua paz, tranquiliza aquele coração. E também a misericórdia, aqueles que estão sendo afligidos, que eles sejam socorridos pela misericórdia do Senhor. Então, pelo momento de oração, ela vai nos trazer esses três recursos especiais: graça, misericórdia e paz. Mas
em 11º lugar, a termos uma vida permanente de oração, nós faremos a oração intercessória em favor dos pecadores, aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. E por meio desta oração, o Espírito de Deus trabalha em vidas e eles são atraídos a Jesus. Por isso que é preciso orar por aqueles que estão ainda perdidos nas trevas e no pecado, para que eles sejam despertados pelo Senhor e possam ser salvos através do Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da oração, nós vamos ter também este pedido diante do Senhor e ele certamente atenderá em salvação a estas almas perdidas e oprimidas. É bem verdade que todos têm o seu livre-arbítrio, mas a oração é um recurso que Deus nos deu para utilizarmos neste sentido também, de orar em favor dos perdidos, dos pecadores, para que eles sejam salvos. Mas também, por meio desta oração, que é a oração do justo, que tem a sua eficácia, que traz resultados brilhantes, nós também receberemos da parte de Deus para a nossa vida sabedoria, conhecimento e revelação da parte de Deus. Isto, por meio da oração, se abre este campo para que recebamos sabedoria. O próprio apóstolo Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quando é que nós pedimos? Quando em oração. Quando foi que Salomão pediu a Deus sabedoria? Em momentos de oração. E a sabedoria que Deus lhe deu, que resultados benéficos trouxeram a ele e à nação. Então veja que a oração, a eficácia da oração de um justo, ela fica sempre em memória. Mas, através da oração, proporciona-se também a cura de enfermidades. Aqui em Tiago ele diz: está alguém enfermo ou doente, orem sobre ele, ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente. Então, a oração vai proporcionar também a cura àqueles que estão enfermos. E, por outro lado, em 14º, a eficácia da oração vai promover também livramento para cada um de nós diante das aflições que enfrentarmos pela vida. Então, quando estamos diante de aflição, angústia ou qualquer outra situação que nos pareça adversa, o melhor caminho a fazer é recorrer a Deus em oração. E certamente, por meio da oração, haverá da parte de Deus o livramento para a nossa vida. E assim, então, ele nos dará esta grande vitória que é o livramento. A oração também nos coloca na sintonia diante do Senhor para glorificá-lo com louvor, com ações de graças e com o reconhecimento de tudo que Deus é e faz na nossa vida. Portanto, veja quão necessária e importante é a prática da oração. Ela torna para nós real a presença de Cristo. A presença de Cristo. Quando estamos vivendo esta vida de oração, a presença do Senhor Jesus, ela é real na nossa vida e nos assegura também a salvação, pela qual nós sempre oramos diante do Senhor. Então veja quantos resultados traz a oração feita por um justo. Foi o que Tiago deixou aqui. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então nós vimos aqui vários efeitos próprios
da oração do justo. Do justo. A oração do justo tem resultados. E são resultados, conforme disse, permanentes. E trazem ricos benefícios para a nossa vida e, através da oração, para outros também, que são alcançados como resultados da oração feita por um justo. Que eu e você, que cada um de nós, possamos atentar para este ensinamento de Tiago e nos colocarmos na condição de termos esta vida de justo e também uma oração, uma vida de permanente oração diante do Senhor. E aí cumprir-se-á na nossa vida também o que aconteceu com Elias. E será dito que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu e você, vivendo como justo, praticando a justiça, andando na retidão, a nossa oração também, ela poderá muito em seus efeitos. Nós vimos aqui, pelo menos, alguns deles, mas existem muitos outros que podemos também desfrutar quando estivermos para uma vida de oração diante do Senhor nosso Deus. Que isso possa mover o nosso coração para sermos realmente homens e mulheres que vivem em oração diante do Senhor e que seja a oração de um justo, porque ela pode muito em seus efeitos. Querendo Deus que possamos, então, permanecer firmados no que diz a sua palavra e fazer deste conselho uma prática contínua na nossa vida para desfrutar destes benefícios. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.